Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esta oficina. Nela iremos falar um pouco sobre química na cozinha, mais precisamente sobre as suas transformações químicas que ocorrem. Bom, a cozinha ela pode ser considerada o primeiro laboratório com o qual temos contato, pois nela encontramos uma infinidade de reagentes, como temperos, óleos e ácidos como vinagre, todos disponíveis para as nossas experimentações. Quando misturamos esses ingredientes, os submetemos a diferentes forças mecânicas, como por exemplo ao bater um bolo ou a diferentes temperaturas, e então conseguimos modificar sua aparência, textura e gosto para obter pratos mais saborosos e bonitos. Mas cada uma dessas transformações é definida por reações químicas e conceitos físicos ou biológicos. E ao cozinhar, então, submetemos os alimentos a diferentes transformações, e todas elas possuem uma explicação do porquê acontecerem. Então, para darmos continuidade, precisamos entender qual é a diferença entre as transformações físicas e químicas. A transformação física, elas não têm a formação de nova substância, pois não ocorre a alteração das propriedades características dos reagentes, que são as substâncias iniciais. Neste caso, temos como, por exemplo, a quebra de um copo de vidro, o derretimento de um gelo ou qualquer outra mudança de estado físico, e a sublimação do iodo, que é quando ele passa diretamente do estado sólido para o gasoso. E já a transformação química tem a formação de novas substâncias, além da mudança de estado, as variações de cheiro, de cor, de densidade e de temperatura, que podem ser evidências de transformações químicas. Nelas também podem acontecer a explosão e liberação de gás. Neste caso, temos como, por exemplo, o apodrecimento de uma fruta, a oxidação do ferro e um comprimento efervescente colocado em contato com a água. E também é importante falar um pouco sobre a composição química dos alimentos, né? Como podemos ver nesta imagem aqui, o percentual de água a cada 100 gramas de alimentos. Podemos ver que a porcentagem de água é bem maior em frutas e verduras do que em bolachas, arroz, margarina, entre outros. E ainda estão presentes também elementos químicos como o potássio, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, ferro, entre outros, e esses elementos eles unem-se e formam moléculas com funções químicas específicas. Agora vamos falar um pouco sobre as transformações. Então, como ocorre o processo de amadurecimento das frutas? Ele ocorre devido a um gás que é produzido por elas mesmas, o etileno, que está representado aqui. A molécula dessa substância química ela é formada por 2 átomos de carbono, que são esses aqui, e 4 átomos de hidrogênio que estão ligados aqui. O etileno funciona como um hormônio e ele é produzido a partir das células, estando presente em toda a estrutura do fruto, desde a casca até seu interior. E é a reação produzida pelo gás etileno que é responsável pelo rompimento das fibras da fruta, então deixando ela mais macia. A quebra das ligações no amido. É durante este processo de quebra das ligações no amido que aparece a doçura das frutas maduras. Como isso acontece? Nesta reação, a molécula do amido que está no interior do fruto verde é quebrada, produzindo açúcares e, consequentemente, deixando a fruta mais doce. Quebra das moléculas de clorofila. O gás etileno também é responsável por quebrar as moléculas de clorofila, um pigmento que fornece a cor verde dos vegetais que estão presentes na casca da fruta. Durante o amadurecimento da fruta, ela muda de cor, tornando então avermelhada ou amarelada, como podemos ver aqui nesta imagem. E o apodrecimento, como que ele ocorre? Então, as bactérias, elas se alojam em frutas amadurecidas por causa do açúcar. A quebra do tecido e a liberação de açúcar dão às bactérias acesso e modificação para se aglomerarem nesta fruta. Já que a bactéria consome uma fruta, elas acabam excretando também dentro dela, o que dá então a fruta, o odor fedido e sua nova cor, como podemos ver nesta imagem.
Os fungos, eles seguem o mesmo processo, exceto pelo fato de suas colônias serem bem visíveis, como podemos ver nesta imagem aqui. Porém, não é possível evitar esse processo. Por mais que as frutas não fossem retiradas dos pés, elas ainda assim iriam apodrecer. E uma das maneiras mais eficazes de desacelerar esse processo é simplesmente armazenar na geladeira. E por que algumas frutas elas escurecem após serem cortadas? Bom, o escurecimento ocorre pois após um desses vegetais serem cortados, células da borda do corte são rompidas, lançando enzimas que, em presença do oxigênio do ar, escurecem a superfície cortada. Essas enzimas elas são chamadas de polifenolases. Oxidam as moléculas de polifenóis incolores dos frutos em compostos de tipos ortoquinona, que se rearranjam, sofrem uma oxidação e polimerizam. Esses polímeros apresentam coloração marrom ou cinzenta, que é o que a gente geralmente vê nos vegetais. Como exemplo, temos peras, maçãs, bananas, cerejas e batatas. E alguns não escurecem devido à acidez existente neles. Esta acidez ela limita a ação das enzimas, como por exemplo temos as laranjas, tomates e limões. Mas existem alguns truques para evitar o escurecimento, como imergi-las, os vegetais, as frutas, em água ou colocá-las durante um tempo no refrigerador. Outra possibilidade também é adicionar um composto antioxidante, ou seja, uma substância que vai caçar oxigênio, fazendo com que ele não esteja disponível para reagir com os fenóis. Um antioxidante natural é o ácido ascórbico, a famosa vitamina C. E o que acontece no cozimento de alimentos? O calor do cozimento dá energia para as moléculas de água se agitarem e interagirem com as moléculas de glicose, que começam a inchar e, em alguns casos, chegam a desmanchar. Os grãos de amido, eles tornam-se moles, inchados e gelificados quando postos na água a temperaturas compreendidas entre 58 e 66 graus Celsius. Alimentos ricos em amidos, como por exemplo aqui no caso a batata, elas amolecem quando submetidos ao aquecimento. Os grãos de amidos que ficam dentro das células dessa batata são feitos de moléculas de glicose. E quando ela está crua, esses grãos são secos e têm uma consistência dura, já que, nesse estado, a água não consegue penetrar nos grãos. E agora algumas curiosidades. Por exemplo, por que a pipoca estoura? Bom, a pipoca ela é uma variação no milho que conta com uma estrutura bastante semelhante à do original, sendo composta por amido, água e uma casca bem dura. E apesar de parecer uma questão extremamente complexa, o segredo por trás dessa mágica, que é o estouro das pipocas, é bastante simples: água. Isso mesmo, é a expansão da umidade dentro do grão que o faz explodir. Essa água ela se encontra dentro das pipocas junto com o amido. Quando você coloca a porção desejada em uma panela com uma quantidade de óleo, e tudo começa a esquentar, o amido ele se funde à umidade, o que acaba criando uma espécie de cadeia de bolhas gelatinosas. E a expansão faz com que os grãos explodam e esse núcleo se torne aquela parte branca da pipoca que todos adoram. E agora outra curiosidade. Por que o leite sobe ao ferver? Bom, o leite ele é constituído por muitas substâncias, como proteínas, açúcar, lactose, gorduras, sais minerais e água. Esta última é a molécula mais abundante e tem ponto de ebulição mais baixo do que os demais componentes do leite. Quando a temperatura da leiteira, então, ela chega lá perto dos 100 graus Celsius, as moléculas de água passam para o estado gasoso, que é o vapor da água, formando bolhas que tendem a subir à superfície e expandir. A formação de bolhas ocorre principalmente no fundo do recipiente, mais perto do fogo. Por outro lado, a lactoalbumina, uma das proteínas mais solúveis do leite, é desnaturada pela ação do calor, e juntamente com a gordura do leite, ela forma uma fina película na superfície do leite, a nata, que geralmente quando nós fervemos o leite podemos visualizar isto.
Isso ocorre, então, lá a partir dos 60 graus Celsius, antes do ponto da ebulição da água, que ocorre em 100 graus Celsius. Então, quando a água evapora e as bolhas chegam à superfície do leite, elas não conseguem romper essa camada superficial do líquido que foi criado, ou seja, a película das gorduras e proteínas formadas pela ação do calor. Então, as bolhas inteiras, sem arrebentar, empurram para cima essa camada, formando uma espuma que derrama, né, se não tomarmos cuidado. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. E aqui estão algumas das referências biográficas que eu utilizei nesse trabalho. Muito obrigada!